Bem, meus amigos, bem-vindo à instituição Casa de Maria. Embora seja virtual, mas que a gente se sinta, nessa instituição, nesse momento presente, aonde nós vamos conversar um pouco nessa tarde. Mas antes, a gente vai ler uma página que é muito atual para todos nós. Chama-se Parentes e Companheiros. Ele é do livro No Portal da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e é do Espírito de Emmanuel. Parentes e companheiros. Por mais nos queixemos de familiares ou amigos deficientes que nos causam prejuízos ou decepção, amargura ou desalento, somos forçados a perceber que possuímos neles os reflexos de nós próprios. Quando afastado da experiência física, por força da desencarnação, encontramos além do mundo os resultados de nossos erros, permeando-nos os acertos. Raramente qualquer de nós encerra o balanço de uma existência terrestre com todos os compromissos equacionados. Desse modo, somos recorporificados no berço humano para retomar o curso dos problemas que desencadeamos no caminho dos outros a fim de resolvê-los. Aceita os parentes enigmas e os companheiros testes, a afeição dos credores, com que a justiça divina te promove o aperfeiçoamento e a tranquilidade. A perda do corpo físico não exonera o espírito imortal das obrigações que haja contraído, tanto quanto o desgaste da veste não apaga a dívida de um homem. Dívida que ele assume em plenitude de responsabilidade individual. A esposa ou a filha desajustadas, via de regra, são as irmãs que um dia atiraste ao desrespeito de si própria, e o marido ou o filho que retalham a alma, a rigor, são aqueles mesmos companheiros que lançaste ao malogro das esperanças mais caras. A penúria de hoje é a consequência da cobiça de ontem. A doença de agora vem do excesso de antes. Renteando com qualquer pessoa que te faça sofrer, exerce paciência e compreensão, auxílio e bondade. Nós mesmos somos induzidos pela própria consciência, sequiosa de felicidade e elevação, a extirpar os espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e da vida. Todo débito tem sistema de resgate, e todo resgate solicita execução na forma prevista de pagamento. Isso é justo. Emmanuel. Vocês desculpem que eu estou um pouco afônico, mas dá para a gente conversar. Vamos entrar em sintonia, com os espíritos da instituição da Casa de Maria, das demais instituições onde temos nossos amigos aqui representados, do nosso 31º Seu, e que a gente possa, nesse momento, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos inspirar, que Jesus possa apacentar os nossos corações de tudo aquilo que temos passado, das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos desesperos, por que não? Das nossas inseguranças, até dos nossos dissabores. Jesus querido, amigos espirituais,
faça-nos, a partir deste momento, estarmos contigo, fazendo reflexões da nossa vida, para que a gente possa, em momentos difíceis, estarmos realmente contigo, realmente com os nossos anjos guardiões, com os nossos amigos espirituais. Jesus querido, Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, esteja conosco e nos auxilie nas reflexões que agora vamos fazer. Muito obrigado, que assim seja. Meus queridos, nos pediram que a gente falasse da missão do homem inteligente na Terra. A gente queria dar um início lembrando que é do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec, no Evangelho, diz assim: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas a lhes merecer a atenção. A gente até conhece pessoas que se acham, né? No ditado popular agora, pessoas que se acham o sumo da inteligência. Ele ainda vai mais. Tomando a inteligência que possuem para medir a inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender. A gente tem visto muita gente que mede a sua inteligência porque se acha superior, se acha mais inteligente do que os outros, como se fosse o mais inteligente. Quem não tem o seu nível intelectual pode ser considerado, entre aspas, um pobre de espírito. Aí ainda diz assim: dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração, humildade de espírito. Agora olha, presta atenção no que o Kardec diz aqui. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Essa é o que Kardec fala, que um ignorante, né, será mais do que aquele que se acha. Bom, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, a gente também vai ler para que a gente possa entender a doutrina espírita pela sua própria língua de Kardec, que ele diz lá. Ele pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Na pergunta 115, progressão dos espíritos. Aí está lá o que a gente quer conversar. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e o de o fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Aí vem.
Deus então criou todos os espíritos simples e ignorantes. Mas deu uma meta para todos nós, que seríamos a perfeição. Essa chegada da ignorância à perfeição, né, dessa simplicidade, ignorância até a perfeição, é um trajeto longo. É um trajeto que todos nós temos uma missão de percorrer. Teremos que percorrer esse caminho até a perfeição. Mas como perder uma ignorância de tanta coisa que a gente só nessa vida, só nesse momento a gente pensa quantas coisas a gente não conhece? Não daria para a gente conhecer tudo isso numa vida só. Então, ele deu a cada um uma determinada missão com o fim de esclarecê-lo e fazer chegar progressivamente à perfeição. A perfeição é a nossa meta. Então somos todos perfectíveis. Todos chegaremos. Uns mais adiante, outros mais atrás, mas todos nós chegaremos. No dicionário diz assim: missão. Missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outro. Bom, nós temos uma ordem superior que é o nosso trajeto. O nosso trajeto é uma missão. É uma ordem divina para que a gente fique num estado de perfeição. Mas essa missão, essa é uma. Agora, dentro dessa missão maior, nós temos outras. Nós temos outras. Nós temos uma missão muito importante que está dentro desse trajeto, que é a missão conosco. Eu tenho que fazer esse trajeto. Eu tenho que atingir a perfeição. É a minha meta. Minha de espírito Vanderlei. Mas, para eu atingir essa meta, eu tenho, além da missão comigo mesmo, Deus nos colocou no meio de uma convivência. Essa convivência nos auxilia a minha individualidade a progredir. Essa primeira convivência que eu tenho, essa missão que eu tenho, é da minha família. Eu tenho uma missão com a minha família. Eu vou crescer individualmente, mas eu também tenho que fazer com que aqueles que convivem comigo também evoluam, também cresçam. Olha aí uma outra missão. E tem uma terceira missão, que é a minha missão, não só com aqueles que eu convivo dentro da minha casa, mas com aqueles com que eu convivo na sociedade. Então eu saio da minha casa, estou na sociedade. Eu preciso que a sociedade também evolua. E eu tenho uma missão nessa sociedade. Eu tenho que fazer alguma coisa para que essa sociedade evolua. Por isso que nós temos uma profissão. Nós temos uma profissão. As nossas profissões, o trabalho que a gente executa lá fora, contribui para a melhoria da sociedade. As minhas atitudes
lá fora também contribui para a melhoria da sociedade. Um filósofo grego da antiguidade chamado Aristóteles, ele disse que a gente possui duas virtudes. Um instantinho só. Ele já dizia que a gente possuía duas virtudes. Uma virtude que seria a intelectual e a outra virtude que seria a moral. Ele ainda vai mais. A intelectual, ela se desenvolve através do ensino, do aprendizado. Então a gente precisa, para desenvolver o nosso intelecto, nós precisamos aprender. Nós precisamos que alguém nos ensine, que alguma coisa nos ensine. E hoje a gente tem a internet. Não precisa ser só as escolas, as instituições de ensino. Hoje a gente, pela internet, a gente aprende tanta coisa. Eu conheci um indivíduo que não foi da escola, mas era muito inteligente e ele aprendeu a ler, a escrever sozinho. Sozinho. Também eu conheci uma pessoa que era completamente analfabeto, mas era um homem grande na doutrina espírita. Ele não sabia ler os livros espíritas, mas liam para ele e ele fazia umas palestras maravilhosas. Quer dizer, além do processo reencarnatório, olha a inteligência, pelo raciocínio. Pelo raciocínio ele era um expositor excelente, uma pessoa humilde, era um lavrador. Um lavrador. Não tinha ido à escola, não tinha aprendido muitas coisas. Mas olha, dava gosto conversar com essa pessoa inteligente. Era espírita. E ele dizia que a doutrina espírita havia desenvolvido nele muitas coisas que ele não conhecia. Esse é um depoimento que eu guardo para o resto da minha vida, porque ele já desencarnou há muito tempo. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu entrei para a doutrina espírita. Muito inteligente e companheiro de doutrina espírita. A outra virtude, a moral, ele diz que a gente desenvolve pelo hábito. Olha, Emmanuel vem agora há pouco tempo dizendo que a gente precisa adquirir o hábito da caridade, o hábito das coisas boas. Porque de tanto a gente repetir, um dia a gente faz por espontaneidade. Aí as pessoas dizem assim, mas eu não quero ser hipócrita, eu quero ser o que eu sou o que eu sou. Eu falo o que eu tenho que falar, eu faço, eu sou assim mesmo. Não. Emmanuel e o filósofo lá recomenda que a gente exercite o bem. Exercite o bem. Não é isso o que eu quero, porque a partir do momento em que a gente conhece a doutrina espírita, a gente fica sabendo diferenciar o bem do mal. Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, na pergunta 780A, diz assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta:
fazendo-se compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha, se a gente pode compreender o que é bem e o que é mal, é o nosso tema. Missão do homem inteligente. Somos portadores de inteligência. Primeiro. Segundo, somos adeptos da doutrina espírita. Conhecemos que somos criados simples e ignorantes com uma trajetória da perfeição. Que esse caminho eu que tenho que percorrer. Se eu escolho o bem ou o mal, tenho livre-arbítrio para escolher o bem entre o mal, eu já tenho inteligência. Mas existe uma coisa. Existe aquele vício que a gente já traz de outras vidas. A gente traz. Mas hoje a gente sabe que isso não é o meu bem, não é o que eu devo fazer. Aí a gente vem e lembra de Paulo, que ele dizia assim: de vez em quando eu me pego fazendo o que eu não quero. Quem de nós também não acontece a mesma coisa? Quem de nós? Eu todo dia eu faço o que eu não quero. Acabo, não faço o que eu queria fazer. Mas quando dá para eu pensar, quando eu tenho liberdade de pensar, aí sim eu faço o que eu quero. Embora eu seja que isso está sendo forçado. Mas eu tenho que criar o hábito de fazer da melhor forma. De fazer o bem, de fazer bem feito. Porque um dia eu vou fazer espontaneamente. É assim. Então, não é ser hipócrita nem nada, porque ele diz que tanto uma quanto a outra, o filósofo lá, o Aristóteles, ele disse que a gente só consegue essas duas virtudes pelo exercício. Olha o que a doutrina espírita fala para nós. A doutrina espírita fala que a gente tem que renovar as nossas atitudes. Renovar as nossas intimidades, as nossas, tudo que está de mal em nós. É isso. Esse é o objetivo da doutrina. É a nossa reforma moral. Mas a reforma moral é muito difícil. Mas aí tem a nossa inteligência. Aí cabe a missão da nossa inteligência. Qual é a missão da nossa inteligência? É distinguir o bem do mal. Pronto. Aí a gente ainda pergunta, com relação à moral, aonde está gravada a lei divina? Na nossa consciência. Então a nossa consciência, se está gravada a lei divina, o que é que a gente deve fazer? Olha, aí sim, a gente vai saber fazer a diferença do bem e do mal. Eu vou fazer o bem. Eu sei que isso, se eu fizer, é mal. Eu não vou fazer. Vou fazer. A minha natureza ainda insiste que eu faça o mal, mas a minha inteligência, a minha razão pede para que eu não faça. Mas aí vão dizer assim: você está forçando a barra. Tô.
nós temos que forçar. Porque a gente tem que entender lá o que dizia o filósofo grego e o que diz Emmanuel para nós. O que ele fala? Criar o hábito. Tinha que fazer isso de mal. Não vou fazer isso de bem. Não é ainda o meu íntimo, mas é o meu exterior que eu vou fazer. Então, de tanto que eu faço o certo, o bem, eu vou acabar fazendo. É igual um indivíduo. Tem gente que quando conta uma mentira por 10 vezes, quando chega na 10ª, aquela mentira se torna uma verdade para ele. Não é verdade? Não dizem isso? Então, foi o hábito de pregar a mesma mentira mais de uma vez, 10 vezes. A gente forçando a barra no bem, que embora não seja o que a gente queira, por várias vezes, a gente vai criar o hábito no bem. Estamos fazendo espontaneamente. Por que Jesus, olha só como que Jesus deixa para nós certinho. O que ele fala do perdão? Quantas vezes a gente tem que perdoar? Ele fala, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faz as contas. É para a gente criar o hábito de perdoar. Por isso que ele manda fazer perdão várias vezes. É isso. É o que o filósofo diz, o que Emmanuel confirma o que Jesus sempre disse para nós. Perdoar não só 7 vezes, mas muitas vezes. Aí a gente cria o hábito de perdoar. Não é? Não é só perdoar uma pessoa, mas perdoar várias pessoas. Várias pessoas. Então, a moral, essa virtude que precisa para a gente chegar lá na perfeição, quem vai ajudar a gente a ter essa moral é a inteligência. Por isso que a inteligência, ela está à frente da moral. Porque é ela que vai fazer com que a gente raciocine, com que a gente distinga, como está lá na pergunta, lá na 780A, fazendo compreensíveis o bem e o mal. A gente vai compreender. A gente vai compreender também porque todas as vezes que a gente faz uma coisa ruim, essa coisa ruim volta para a gente. E nessa volta, a gente sabe que fez de errado. E a gente vai consertar. A gente vai consertar para aprender a não fazer mais. O nosso companheiro ali, Alberto, diz assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Exatamente isso é que dizia o filósofo. A disciplina. E a disciplina, às vezes, ela é assim. É você ter, não é aquilo que você queria fazer, mas é aquilo que você tem que fazer. São as leis. São as leis dos homens e as leis divinas e as regras aonde nós habitamos. Aonde nós habitamos tem regras. Eu tenho regra para sobreviver, porque eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha saúde, como agora no período de pandemia, eu tenho que ficar em casa, lavar as mãos, usar máscara. São regras para que eu possa sobreviver. E eu tenho que fazer. Eu não gosto de usar máscara, mas eu tenho que usar. Eu não gosto de só ficar dentro de casa, eu gosto de sair, passear, viajar. Mas atualmente eu tenho que ficar dentro de casa. Porque a minha inteligência diz o seguinte, essas são as regras para a minha sobrevivência. Dentro da família a gente cria regras. E a sociedade também.
E dentro de todas essas regras, Jesus deixou uma para nós. Essa regra que está lá. Não faça aos outros aquilo que não queria que fizesse com você. Essa é a lei de amor. Essa é a regra maior que Jesus, que a doutrina cristã, não é só a doutrina espírita, é a doutrina cristã, nos legou. Nós temos que ter essa regrinha maior dentro da nossa inteligência. Está no capítulo 11, mandamento maior. Não fazei aos outros aquilo que não queria que os outros te fizessem. Isso faz com que a nossa inteligência aceite isso. Eu não vou fazer com o outro uma coisa que eu não quero que o outro faça. Isso aí, na minha inteligência, a minha razão diz assim, isso é uma verdade. Jesus deixou isso e isso é uma verdade. Eu não posso negar uma verdade dessa. Não é? Porque a minha inteligência aceita isso. Por isso que a doutrina espírita ela é chamada doutrina da razão. Porque ela faz com que a gente raciocine. Isso é uma verdade? É. Quando eu faço alguma coisa com alguém de ruim, se eu pensar, eu falo assim, eu não queria que fizesse comigo, então não vou fazer. Ou se eu fiz, eu vou pedir perdão. A minha razão diz isso. Não é? No capítulo 16, falso Cristo e falso profeta, diz assim: conheces-te a árvore pelos frutos. É uma verdade. É. Não dá laranja no pé de figo, não dá figo no pé de laranja. No pé de laranja dá laranja, no pé de figo dá figo. E nós? Se nós cometemos atos maus, o que nós somos? Maus. Porque o mal é o fruto de uma árvore má. Mas se eu faço o bem, pode ser até que eu não queira, mas eu estou fazendo porque é um exercício. Significa que a minha árvore, pode ser que ela hoje dá uma frutinha, ela seja uma frutinha muito, mas com o tempo, com o hábito, vai dar aquela fruta muito boa. Nós vamos ser bons. Então, é outra coisa que a nossa inteligência aceita. A nossa razão aceita. Se fazemos coisas ruins, como muita gente aí faz, corrupção, mata os outros, é um estágio. Eles estão num estágio ainda. Serão bons lá na frente. A lei de causas e efeito, a lei divina vai cuidar deles. Mas quem são? A gente não chama os maus políticos corruptos, são os corruptos. É o fruto deles. É o fruto deles. Todos aqueles que cometem atos maus, esses atos são os frutos do que ele é. E o que nós queremos ser? Não estou falando de ter, estou falando de ser. O que todos nós queremos ser bons? Se nós queremos ser bons,
os nossos frutos terão que ser boas ações. Boas ações. Eu, outro dia, só para vocês terem uma ideia, eu vim para casa frustrado aqui no Rio. Eu fui visitar o meu amigo Carlão e fui de trem. Chegou no trem, tinha uma senhora com uma criança de uns 2 anos no colo, uma menina de uns 11 com um carrinho com um bebê e uma outra, devia ter uns 9, 10 anos, com a caixinha de balas. E ela estava vendendo 2 balas por R$2. E logo no começo, eu me achando muito bom, comprei as 2 balas, R$2. E fiquei prestando atenção. E ela foi caminhando. Tive uma decepção, porque tinha muito homem no vagão. O único homem, graças a Deus, em parte, que comprou as balas fui eu. As outras foram as mulheres. Mas eu fiquei com muita vergonha. Sabe por quê? Porque as mulheres deram os R$2, mas não quiseram a bala. Uma até falou alto que eu escutei e disse assim: passa para frente, mais R$2 para você. Eu fiquei com vergonha. Poxa, eu achava que eu estava sendo bom, porque eu comprei 2 balas por R$2. Mas as mulheres foram mais do que eu. Olha só, a sensibilidade de mulher. Porque às vezes eu ainda digo, às vezes nas palestras, muita gente não gosta, mas eu vou repetir aqui, infelizmente, nós homens, né? Eu digo que as mulheres, uma reencarnação como mulher, o avanço nessa perfeição é um pouco maior, porque as mulheres têm mais sensibilidade. Principalmente eu achei que aquela mulher era uma guerreira. Ela falando que a filha dela era viciada em droga, que estava internada e ela estava cuidando dos netos, mas que não estava dando para dar conta financeiramente dos netos, então por isso que ela estava ali. E tinha que carregar os netos. E eu achei aquela mulher uma guerreira. E realmente é. Uma avó cuidando dos netos para que a filha, que era viciada em drogas, está internada. Olha a vida dessa mulher. Como hoje eu passei por várias mulheres na rua com filhos pedindo alguma coisa, né? Pedindo esmola. Cadê os maridos? Elas que estão lá com as crianças. Aí muita gente fala assim: elas estão aproveitando das crianças. A gente não sabe. É melhor a gente ajudar do que ficar criticando. Quem critica, às vezes, é porque não quer ajudar. Ou então porque o coração ainda está um pouco endurecido. Mas só para vocês terem ideia, que eu pensava que eu estava fazendo uma coisa muito boa. Ajudando ela. Comprei uma bala só. Né? R$2. As 2 balas por R$2. Mas as mulheres foram... Todas as mulheres, nenhuma pegou bala. Só quem pegou bala fui eu. Olha que tristeza. Que lição que a gente aprende na vida. Não é? Mas eu estou melhorando, porque eu fui o único homem que comprei. Estou melhorando. Da próxima eu não pego as balas. Aprendi com as mulheres. Né? Bom, a gente tem que entender na lição lá do homem de bem, Kardec diz assim: o homem de bem, capítulo 17, sede perfeitos. O verdadeiro homem de bem, que é o nosso objetivo. A nossa inteligência tem que fazer com que a gente se torne um homem de bem. Então ele diz lá no Evangelho, no capítulo 17, no homem de bem, no item 3, assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza.
Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha bem, se desprezou, olha, presta atenção à nossa responsabilidade como espírita, como cristão. Olha, vou ler de novo. E ele interroga a consciência sobre seus próprios atos. Nós mesmos interrogamos. Perguntou se violará, se a si mesmo se violou a lei. Se não a lei de justiça, de amor e de caridade, se a gente não violou. Se não praticou o mal. É difícil a gente não praticar o mal. Às vezes a gente pratica o mal assim, dizendo assim, quando a gente vê uma coisa e diz assim, tomara que o nego tropece, tomara que ele caia, tomara que ele morra, tomara que não sei o quê. É mal. É o nosso íntimo. Bom, se fez todo o bem que podia, se a gente fez todo o bem que podia, olha, o bem bate a nós, o bem bate na nossa porta toda hora, todo dia. Nós precisamos enxergá-lo. Porque na próxima, ele vem dizer assim, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa de você. Enfim, se fez ao outro tudo o que desejara que lhe fizesse. Lá, na pergunta lá do 11, do capítulo 11. Olha aqui. Essa é o que a gente quer ser, um homem de bem. Por isso que Santo Agostinho, na pergunta lá, 1119, diz que toda noite a gente deveria, não é? A gente deveria fazer uma reflexão de tudo aquilo que aconteceu no nosso dia. Não é? Vamos ver o que ele fala. Olha. Ele diz que antes de deitar, a gente devia fazer uma retrospectiva do que a gente fez durante o dia. Mas eu digo para vocês, antes de deitar hoje, a gente está lá no celular mandando um recadinho. A gente apaga, o celular vai para um lado e a gente vai para o outro. A gente nem tem como criar mais esse hábito, porque a gente está agarrado à rede social. Respondendo os boa noites da vida, procurando alguma coisa, sem lembrar que nós temos um dia para agradecer. E temos uma noite para a gente pedir a Deus que esteja conosco durante a noite, que a gente possa descansar, que a gente possa, durante a noite, se possível, estar no plano espiritual das nossas casas espíritas trabalhando. Não é só durante o dia que a gente vai lá na casa espírita, ainda mais agora com pandemia que a gente quase não vai. Mas a casa espírita precisa da gente à noite. E a gente deve, antes de dormir, a gente deve fazer uma reflexão durante o dia, ver o que nós fizemos de errado, pedir a Deus, né, que faça com que a gente descanse,
que nos utilize para aquilo que for necessário durante a noite, para o atendimento às pessoas que estão precisando muito. Porque até a gente precisa. Por que não os Espíritos podem nos utilizarem durante a noite para que a gente possa trabalhar no bem, atendendo algumas pessoas, visitando algumas pessoas que estão necessitadas? Mas a gente dorme perturbado, preocupado se está chegando a nossa hora da vacina, quem é que já vacinou, que dia que vai ser a vacina, né? Brigando com os políticos que ainda não resolvem nada. A gente vai dormir mais estressado do que outra coisa, sem agradecer pelo dia que nós tivemos aqui ainda reencarnado, com a oportunidade de ainda, da nossa missão de homem inteligente, fazer alguma coisa por mim, fazer alguma coisa pela minha família, fazer alguma coisa pela minha comunidade, fazer alguma coisa até por os espíritos da minha comunidade que desencarnaram. Agradecer. Meus queridos, que Jesus possa nos abençoar, possa fazer com que a gente entenda que nós não estamos nos princípios das nossas reencarnações. Embora os Espíritos digam para nós que nessa trajetória da simplicidade, da ignorância até a perfeição, nós estamos menos da metade. Mas já fizemos uma grande caminhada. Nós já pertencemos. Olha a palavra que eu estou usando, que a nossa Federação Espírita está usando muito, quer que a gente utilize. Pertencer. Pertenciamento. Nós pertencemos a uma casa espírita. Nós pertencemos a uma doutrina espírita que nos esclarece, que nos dá razão, que faz com que a nossa inteligência possa funcionar. Nós temos uma doutrina que nos esclarece, ela é consoladora, esclarecedora de todas as verdades que o Cristo deixou para nós. E que Kardec veio, tirou o véu de todas as dificuldades, trouxe tudo às claras para nós. Eu conheço uma pessoa, né, que não era espírita, não acreditava em nada. Mas de tanto conversar com ele é uma pessoa inteligente. De tanto que eu conversei com ele sobre doutrina espírita, que ele foi me perguntando. Hoje ele é espírita. Já está numa casa espírita aqui no Rio, faz até palestra. Porque ele disse para mim o seguinte: a doutrina espírita, ela casou com a minha inteligência aceitou tudo que essa doutrina fala. Não tem nada do que ela diga que a minha inteligência não aceite. Olha, ontem eu estava vendo aqui uma reportagem dos 90 anos do Cristo Redentor. Teve alguém lá nesse processo do Cristo Redentor, que eu não fiquei muito atento, que era um judeu. E ele trabalhou na obra do Cristo Redentor e se tornou cristão. Porque ele deve ter feito uma pesquisa de Jesus. E a doutrina diz que Jesus é o nosso modelo e nosso guia. Se a gente passar pelo crivo de nossas ações, será o quê? Como Cristo agiria? Aí sim, ele é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, meus queridos, a figura do Cristo Redentor ia ser uma figura diferente. Mas, graças a Deus, ficou uma figura de um Cristo de braços abertos.
aqueles braços abertos do Cristo, é o acolhimento que Ele faz de nós. O Cristo está sempre de braços abertos para nos acolher. Basta que a gente use a nossa inteligência para também de braços abertos abraçar o Cristo. Que Jesus possa nos abençoar. Que Jesus possa fazer com que cada um de nós possa usar da nossa inteligência, da nossa razão, para o entendimento da vida, para a compreensão dessa doutrina espírita que abraçamos, que nos traz a revelação de tudo que é bom na nossa vida. Que a gente possa superar aquele homem mau que está lá no fundinho de cada um de nós e que a gente possa resplandecer de homem novo, mudando as nossas atitudes, exercitando o bem, mesmo que a gente não queira. E que Jesus possa, com seus braços abertos, acolher todos esses nossos companheiros que desencarnaram nessa pandemia, que a gente tem certeza que acolheu. Que Ele possa continuar acolhendo todos aqueles que ainda vão desencarnar. E que Ele possa continuar com seus braços abertos para nos receber na hora das nossas mudanças. Que Maria, mentora dessa nossa casa, possa estar junto com Jesus. Também da mesma forma, acolhendo a todos nós, seus filhos. E que assim, Senhor, eu deixo um abraço fraterno a todos nós que estivemos juntos nesses momentos. E que Deus, Jesus e Maria, possa permitir que os amigos espirituais nos abracem nesse momento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Obrigado por essa oportunidade.